Hoje nós vamos continuar estudando aqui sobre redes de computadores e vamos entrar especificamente no assunto padrões de redes de computadores. Professor, o que é um padrão? Bom, pessoal, nós já vimos na aula na qual falamos sobre protocolos, né, o que é um padrão. Padrão é uma regra, é um tipo de procedimento que se adota para que a gente consiga ter uma boa operação aí dos equipamentos ou dos serviços, né, que estão sendo utilizados. Então, padrões de redes de computadores seguem essa mesma regra. Padrão, então, é um conjunto de regras técnicas que garante a interoperabilidade entre os dispositivos. Esses padrões que nós vamos ver agora, eles são definidos pelo que se chama de I3E, que é o Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos, tá certo? Então, é esse pessoal aí que define esses padrões, que dita essas regras para que, né, os dispositivos das redes aí, eles consigam, né, manter essa operação entre eles, tá certo? Então, é muito importante que você saiba essa nomenclatura para fazer a sua prova, porque cai aí, é meio que uma decorebinha, né? Mas realmente cai nas questões aí você saber, né? Cobra de você saber essas numerações e a que se refere cada padrão. Então, a família 802 aqui, ela dita as regras sobre os padrões de rede. E nós vamos ter aí padrões que são redes cabeadas, vamos ter padrões de redes sem fio, de curto alcance, de alcance médio, de alcance mais longo. Cada um tem uma numeração, cada um segue um padrão e a gente vai começar a ver isso agora, tá bem? Então, aqui nós temos família I3E padrão 802. O 802.3, então, ele diz respeito às redes Ethernet, que são redes cabeadas, tá? Redes aí com cabos de par trançado, redes com cabos coaxiais, redes com cabos de fibra ótica. Então, essa é a numeração que se dá para as redes Ethernet, para as redes cabeadas, 802.3. Já redes Wi-Fi têm uma numeração diferente, tá bem? As redes Wi-Fi têm numeração 802.11, assim como as redes de curto alcance, que têm a numeração de 802.15. Nós vamos ver que dentro da 802.15 nós temos aí as tecnologias Bluetooth, as tecnologias de curto alcance chama Zigbee, entre outras. Já tecnologia WiMAX, que é aquela tecnologia sem fio aí para redes metropolitanas utilizadas nas MANs, ela tem a numeração de 802.16. E nós temos ainda a padrão Token Ring, né, 802.5, que é um padrão antigo que utiliza a topologia lógica em anel. Nós acabamos de ver na aula anterior. Essa costuma aparecer um pouco menos em prova, tá certo? Então agora nós vamos ver um a um desses padrões de redes de computadores, tá bem? Padrão então Ethernet, tá? 802.3. Ele é o padrão mais comum em redes cabeadas e mais comum utilizado nas redes de área local, nas LANs. Utiliza então, como eu já falei, cabos de par trançado, cabos de fibra ótica, cabos coaxiais para fazer essa interligação entre os pontos da rede. Importante saber que no 802.3 são os padrões básicos e as velocidades, tá bem? Ethernet, então a nomenclatura Ethernet foi a primeira a ser utilizada nas redes que atingiam até 10 megabits por segundo, tá bem? Já a nomenclatura de Fast Ethernet se utiliza para as conexões que chegam até 100 megabits por segundo. E a partir daí, então, nós temos as nomenclaturas de Gigabit Ethernet, né, para aquela que atinge velocidade de até 1 gigabit por segundo, 10 gigabit Ethernet, né, para as conexões que atingem 10 gigabits por segundo e assim por diante, tá bem? Uma distinção que você tem que fazer aqui é a respeito das nomenclaturas utilizadas para cabo de par trançado e para cabo de fibra ótica. Por exemplo, cabo de par trançado, nós temos aqui a nomenclatura que termina por T ou TX, tá? A T, então, ela utiliza os 4 pares aqui do cabo de par trançado e a nomenclatura que tem TX no final, ela utiliza somente 2 desses pares de fios, tá? Fique atento a isso. É uma informação um pouquinho mais técnica, mas ela pode aparecer aí na sua prova. Já a nomenclatura, quando se tem ao final aqui LX, LR ou ER, está se referindo a cabos de fibra ótica.
Pode ser que venha alguma questão tentando te confundir com essas nomenclaturas, então é muito importante que você saiba diferenciar aí as que são de cabo de par trançado das que são de cabos de fibra ótica, tá certo? Vamos passando aqui então para o nosso próximo padrão, que é o padrão Wi-Fi 802.11. Então, Wi-Fi, tecnologia de rede sem fio, que é baseada em ondas eletromagnéticas, né? Ondas de rádio. É utilizada para conectar dispositivos sem a necessidade do cabeamento utilizado no padrão Ethernet, tá bem? E aqui também a gente tem a classificação em algumas nomenclaturas que são bem importantes para a sua prova, tá? Então aqui, 802.11b, que mantinha uma velocidade de até 11 megabits por segundo e uma frequência de 2.4 GHz, tá? 802.11a, velocidade de até 54 megabits por segundo e frequência de operação nos 5 GHz. Aqui é importante saber que a 802.11b ela não é uma evolução da 802.11a, porque as duas surgiram mais ou menos ao mesmo tempo. A diferença aqui é que, como uma trabalha em uma frequência de 5 GHz, tem um alcance um pouco mais curto, porém consegue atingir aí uma velocidade um pouco maior, tá bem? Já a 802.11g, essa sim é uma evolução da 802.11a. Aqui você pode perceber que trabalha com a mesma taxa de transferência de 54 megabits por segundo, porém na frequência que consegue atingir aí uma distância maior, né? Consegue englobar mais área geográfica, consegue ir até um pouco mais ao longe o sinal dessa tecnologia. E em 2009, então, surgiu aí o Wi-Fi 802.11n, tá bem? Aqui foi implementado o MIMO, Multiple In, Multiple Out, que é o dispositivo aí que utiliza múltiplas antenas para fazer a distribuição do sinal. Então, com isso, conseguiu se aumentar consideravelmente aí a taxa de transmissão. Você vê que aqui saiu de 54 megabits por segundo para até 600 megabits por segundo com essa tecnologia. Tá? Aqui, então, nós já tínhamos o Wi-Fi 4, né? Padronizado aí pela nomenclatura 802.11n, tá bem? Então fique bem atento que foi na 802.11n que surgiu o MIMO, tá? A tecnologia de múltiplas antenas. E após a 802.11n, tivemos a 802.11ac Wi-Fi 5 no ano de 2013, com taxas de até 3.5 gigabits por segundo, operando na frequência de 5 GHz, né, que é aquela que ela tem um alcance um pouco menor. E em 2019, então, surgiu o 802.11ax, chamado de Wi-Fi 6, com velocidade de até 9.6 gigabits por segundo. Essa tecnologia ela é considerada ideal para locais com muitos dispositivos. Por exemplo, aí, um jogo de futebol, né, esses ambientes mais densos, com mais concentração de dispositivos, um show, por exemplo, onde tem muitos dispositivos ali concentrados, então o Wi-Fi 6 ele trabalha melhor nesses ambientes, tá bem? E como eu tinha comentado, tá, a frequência aqui de 2.4 GHz, ela tem um maior alcance, porém ela tem uma taxa de transferência, uma velocidade menor. Em contrapartida, as tecnologias que trabalham, né, nas frequências de 5 GHz, ela tem uma maior velocidade, porém um alcance um pouco menor. E essas são as principais informações que você precisa saber aí sobre o Wi-Fi, né, sobre a tecnologia de nomenclatura 802.11. Vamos passar aqui então para a nossa próxima tecnologia, que são as redes de curto alcance de nomenclatura aí 802.15. Aqui a gente tem duas que já caíram em prova, então trouxe elas aqui para vocês. Uma delas mais importante, é claro, que é o Bluetooth, né, 802.15.1. E antes de entrar nas explicações, eu quero dizer para vocês que algumas bancas elas suprimem esse último número aqui da nomenclatura e elas colocam o Bluetooth como sendo, né, o 802.15. Na verdade, o 802.15, o padrão 802.15, ele engloba todas as tecnologias de curto alcance. Então, e cada uma vai ter ali um númerozinho ao final, um número específico. Como é o caso, né, do Bluetooth, que é 802.15.1.
Mas só para você ficar ciente, nas provas de concurso, normalmente, quando se refere a 802.15, né, estão falando de Bluetooth, tá certo? Vamos lá então. Padrão Bluetooth 802.15.1. Você pode ver então que nós temos aqui no Bluetooth algumas versões, tá? Mas o importante é você saber que é uma tecnologia de curto alcance que também não alcança grandes velocidades. Você pode ver aqui na versão 5, a velocidade máxima dela aqui é de 2 megabits por segundo, né? Bem inferior aos outros tipos de tecnologias que nós já vimos, e o alcance também ele não é muito grande. Até nessa versão aqui, na versão 5, ela pode chegar a 240 metros, né? Mas isso não é o comum. O comum da tecnologia Bluetooth ela é alcançar apenas alguns metros, ali 5, 3, 10, 15 metros no máximo, tá certo? Então, Bluetooth, curto alcance, baixo custo e também uma baixa taxa de transmissão. Porém, ela é mais barata de ser implementada, tem um custo menor em relação aos outros tipos de redes de computadores. E aqui nas redes de curto alcance também temos o padrão Zigbee, já apareceu em algumas provas, tá? Aqui tem a nomenclatura aqui de 802.15.4, tá? Esse tipo de tecnologia ela é utilizada em sensores e automação residencial. Essa tecnologia sem fio, então é uma tecnologia que ela tem um baixo consumo de energia, né? Um baixíssimo consumo de energia, mas também tem pequena taxa de dados, né? De transferência aí. E por fim nós chegamos aqui no padrão 802.16, que se refere a WiMAX, né, que é a tecnologia sem fio utilizada em redes metropolitanas. Então, é uma tecnologia sem fio que cobre grandes áreas, como os bairros dentro de uma cidade, regiões rurais, né, ou até mesmo bairros que fazem parte de uma região metropolitana. Então, aqui a gente tem que o uso comum da tecnologia WiMAX, padrão 802.16, é para o acesso à internet em regiões remotas ou onde há uma infraestrutura deficiente, né? Onde o sinal, de repente, de uma internet cabeada, ela não chegue. Então, em alguns desses locais, se tem essa possibilidade de usar a tecnologia WiMAX, tá? Então, aqui também a gente tem alguns padrões, né, que definem tecnologias dentro, né, da tecnologia WiMAX 802.16. Então, nós temos 802.16d, que é o WiMAX fixo, né, substitui as redes DSL em áreas sem cabeamento. Nós temos aqui 802.16e, que se refere às conexões em movimento, né, chamado de Mobile WiMAX, utilizada, por exemplo, para conexão à internet em ônibus que estão em movimento. E nós temos aqui também a tecnologia 802.16m, chamada de WiMAX 2, que pode atingir velocidade de até 1 gigabits por segundo. Certo, pessoal? Então aqui a gente finaliza mais essa aula de redes de computadores para o concurso da Polícia Federal e eu espero você no próximo vídeo.